Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Afecções femoropatelares no atleta, como conduzir. Meu nome é Bernardo Barroso, eu irei conversar com os meus amigos Dr. Sérgio Canuto, ex-presidente da SBCJ e atual presidente da SBRAT, e com meu amigo Ricardo Lira, membro da Comissão de Atividades Científicas da SBCJ. Vocês podem se apresentar, doutor Ricardo, doutor Canuto, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Ricardo? Vamos fazer um podcast bem interessante sobre patologias femoropatelares, que é um tema bastante desafiador no nosso dia a dia. Queria agradecer também o convite da sociedade em nome do Dr. Bernardo e vamos falar um pouco da nossa experiência com a articulação patelofemoral. Para começar, uma pergunta bem do dia a dia mesmo. No consultório, quais são as principais doenças femoropatelares em praticantes de atividades esportivas que vocês tratam? Canuto. O que mais chega para mim são as síndromes dolorosas femoropatelares, né? Muitas vezes estão associadas a um fenômeno de overtraining. O paciente ele vinha fazendo atividade física, aumenta essa atividade física e desencadeia um quadro de dor, né? Eu pego algumas patologias por instabilidade femoropatelar também, é bastante prevalente, e um pouco menos frequente, tendinopatias, artrose patelofemoral, mas de longe a síndrome dolorosa é a mais prevalente no meu consultório. Eu concordo com o Canuto, eu acho que, na verdade, a gente hoje vive uma sociedade que pratica muito mais esporte, né? Então, você tem hoje os níveis de praticante de esporte, mesmo que sejam esportes amadores, ele está passando em torno de quase 50% da população brasileira. E aí, o que é que acontece? Você tem vamos dizer assim, as atividades da moda, que é a corrida, o beach tênis e o crossfit. Então, muitas vezes, os praticantes dessa nova atividade não têm nem consciência corporal. Então, não tem uma musculatura, não tem uma dinâmica de marcha legal, e acaba que eles pacientes começam a ter dor ao praticar a atividade. Então, assim, com certeza, hoje, eu tenho bastante dor nos praticantes, e muito mais por falta de equilíbrio muscular do que realmente por uma alteração importante que há nesse joelho. Excelente, Ricardo. Então, vamos começar com a queixa talvez mais prevalente no consultório do ortopedista, que trata joelho, que é a síndrome de dor patelofemoral inespecífica, síndrome de femoropatelar dolorosa. Qual que é a preferência, Ricardo, sua de tratamento inicial no dia a dia? Na verdade, a gente tem que primeiro saber qual atividade que esse paciente está praticando. Como a gente está falando de um atleta normalmente amador, pensando muito nos atuais, que é o crossfit, o beach tênis e a corrida. Primeira coisa, a gente tem que ver como é que está essa marcha desse doente. Tá? A gente tem que avaliar quadríceps, avaliar balanço muscular. Muitas vezes eu mando esse paciente para um fisioterapeuta específico, que tem testes e tem avaliações de marcha que eu não consigo fazer no meu consultório. E a partir daí a gente traça junto uma terapia de tratamento para esse paciente. Claro que através disso você vai pedir uma ressonância para saber se há lesões condrais nesse paciente. Normalmente ele vai ter umas lesões condrais de pequeno monto ou iniciais, como condromalácia, condrose grau 1. Nunca assim você pega num paciente desse uma condropatia mais importante. O que eu acho que o recado que fica para o ortopedista é que ele tem que sair um pouco da caixinha do exame de joelho físico específico, de ver se tem estabilidade, etc., e começar a entender o joelho como parte do membro inferior. Então, ele tem que ver balanço, ele tem que ver como é que está o glúteo médio desse doente, ele tem que avaliar se quando esse paciente pratica o esporte, ele faz momento em valgo, como é que é esse momento. Eu acho que assim, a gente tem que ampliar um pouco o nosso leque de avaliação do doente e depois mandar para uma pessoa específica para avaliar melhor, numericamente, estatisticamente. Essa é um pouco da minha opinião. Excelente. Canuto. Eu também eu trato de forma conservadora, eu procuro identificar retrações musculares que podem sobrecarregar a articulação patelofemoral, né? Eu costumo tratar conservador, mando para o fisioterapeuta, faço medicações anti-inflamatórias,
eventualmente eu uso joelheira para estabilizar essa patela ou dar um pouco mais de conforto, que melhora. Eu gosto mais daquelas joelheiras elásticas, eu acho que dá um conforto muito bom. E quando esse joelho demora a evoluir, a não ficar bom no tratamento conservador padrão, né? Aí eu entro com medicações injetáveis, seja intramusculares, seja articulares. E eu costumo fazer uma radiografia em todos os pacientes, porque muitas vezes você descobre algumas patologias que podem passar desapercebidas no exame físico, né? Você vai descobrir algumas displasias, algumas projeções trocleares, você pode observar lesões osteocondrais em patela, é raro, mas pode acontecer. E, se necessário, eu estendo para a ressonância para entender um pouco mais. Mas eu vou bem calmo nesses pacientes com síndrome dolorosa. Essas lesões de cartilagem que eventualmente aparecem, a gente acaba tratando essas lesões conservadoramente na grande maioria dos casos. Excelente, doutor Canuto. Eu acho que acredito que um grande insight é não analisar, não avaliar somente a articulação do joelho, prestar bastante atenção também no tornozelo, limitação de mobilidade, fraqueza muscular do quadril, e junto com o exame físico do joelho, traçar as deficiências que o paciente, o atleta praticante de atividade física pode apresentar e, com isso, tentar corrigir essas retrações, fraquezas e déficits de mobilidade para ele conseguir melhorar. Na experiência do consultório, a maioria dos atletas e praticantes, eles conseguem melhorar com tratamento conservador, com reabilitação física, alguns medicamentos, mas e na falha do tratamento inicial, doutor Ricardo? É, Esse paciente fez uma reabilitação bem feita, tomou medicação, mas ele continua com a queixa e sem conseguir praticar atividade física. Você lança a mão de mais alguns opções no seu arsenal? Como é que você conduz isso? A gente, na verdade, o que ocorre aí é que ele não teve uma melhora devida da dor que ele sente, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que lançar mão de algum itens a mais. Canuto comentou muito bem sobre o ácido hialurônico, eu acho que nesse caso ele cai muito bem, tá? Tem estudos mostrando, com um estudo na Universidade da Virgínia, que eles usaram colágeno. Eu não gosto muito do uso de colágeno, mas para paciente que tem a matriz funcionante, que tem uma lesão menor, ele se mostra, em alguns casos, com bons resultados. E você tem que ver se realmente bem, o que foi feito para ele está contente, é voltar nisso. Porque a ressonância, você pode lançar mão de um mapa de T2 para tentar ver se é uma lesão condral maior que não ficou bem avaliada na primeira ressonância, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais insistente nisso, entender melhor essa patologia, tá? Como comentou bem Canuto, eu acho que você pode lançar mão de alguns exames específicos para identificar algumas alterações, aí seriam alterações de alinhamento, alguma alteração que permitem uma sobrecarga, uma patela um pouco mais baixa, um tendão hipofuncionante, que podem causar essa dor. Excelente, Ricardo. Eu acho que uma mensagem é que converse com o atleta, com o praticante de atividade física, sobre como foi a reabilitação dele. Porque frequentemente vão ser relatados um tratamento com pouca ênfase na mobilidade ou no fortalecimento muscular e muito focado em analgesia e medidas anti-inflamatórias. E se a parte muscular, de coordenação, de propriocepção dele não melhorar, dificilmente a dor patelofemoral dele vai acompanhar e vai melhorar também. Existe uma máxima hoje nos praticantes de musculação e de crossfit, a questão da quebra da paralela, que é fletir o joelho acima de 90 graus. Para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter uma mobilidade do tornozelo, do quadril muito boa. Então, assim, eu digo ao meu paciente, ó, você não precisa descer dos 90 graus, não. Você pode fazer muita coisa até 90 graus, porque você vai conseguir o ganho da massa, que é o desejado. Porque eles atribuem aumento da amplitude, aumento de recrutação muscular e, assim, um ganho de massa maior.
Mas se a pessoa tem uma limitação, ou um valgo dinâmico, ou ela faz uma pronação do pé nos graus maiores, ela nunca vai ficar boa, entendeu? Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar também com o doente, que tem doente que, infelizmente, não vai conseguir fazer aquela amplitude que desejava logo no início. Pode ser que mais na frente, com essa mobilidade melhorada do tornozelo do quadril, ele consiga, mas no primeiro momento, não. Excelente, Ricardo. Então, isso corrobora com essa necessidade do reequilíbrio, não só do joelho, mas de todo o membro inferior, da musculatura e de mobilidade de tornozelo, de quadril, para que a articulação patelofemoral, esse compartimento, funcione adequadamente. Com relação à viscosuplementação na condropatia, apesar de termos poucos estudos na literatura, a gente tem um estudo interessante aqui do Brasil, dos nossos colegas, o Diego Astur, o Gustavo Arliani, o Dr. Moisés, que comparou pacientes com condropatia moderada tratando com fisioterapia versus tratamento com fisioterapia e ácido hialurônico, um estudo randomizado, que eles mostraram que os resultados de diminuição de dor e de função são melhores nos pacientes que associaram os dois tratamentos. Aí minha pergunta para o Canuto é como é que ele decide lançar a mão da viscosuplementação ou não no consultório? Como é que ele faz isso? Boa pergunta, Bernardo. Eu acho que o ácido hialurônico é uma arma que a gente tem, mas não deve ser usada assim, em todos os casos de condropatia, tá? Eu confesso que eu faço tratamento medicamentoso, reeducação de retrações, fortalecimento muscular, equilíbrio muscular, tudo isso que vocês falaram, isso é fundamental, acho que é o mais importante. E eu gosto de fazer corticoide oral, depois eu migro com corticoide injetável intramuscular. Eventualmente, se ele tem um quadro inflamatório articular, eu faço infiltração de corticoide. E, por fim, é que eu vou para o ácido hialurônico, né? Não é um tratamento barato, eu acredito que é uma opção para essas condropatias mais severas, grau 4, mas as evidências científicas para o uso do ácido hialurônico em condropatias menores, elas são frágeis na literatura, né? Então, assim, não tem uma evidência muito forte. A indicação principal é a osteoartrose, osteoartrite. Então, eu faço, mas em casos bem selecionados, que você já tentou tudo e não tem mais opção. E você tem que dividir com o paciente, explicar que não é o padrão ouro, mas é uma possibilidade terapêutica. Essa é a minha condução. Ótimo. Só pegando um gancho do que Canuto falou, eu acho que esse paciente precisa de um momento sem dor também, porque ele tem que conseguir fazer essa mobilidade. Então, nos casos que ele está com, assim, está tendo sinovite de repetição, eu lanço mão, eu gosto muito de usar o Triancil, tá? Eu sempre aviso que vai doer naquela noite, né? Porque é pesado, então a absorção dele é dolorosa. Mas assim, o paciente começa a ter um ganho sem dor e ele começa a conseguir fazer mais a reabilitação. Eu Isso. sempre fico dosando isso, porque eu concordo muito com o Canuto. A literatura, apesar de ter muitos estudos, são muitos estudos mal feitos também. Esse doutor Moisés é muito bom, mas tem muito estudo mal feito sobre ácido hialurônico. E acaba que fica meio que você fazendo assim a toque de caixa. E não é bem assim. Ele é um inflamatório de depósito, né? Ele vai melhorar a inflamação dessa região, mas ele tem que ser usado bem criterioso, como o Canuto acabou de comentar. Excelente dica. Eu acho que esse controle da dor e da inflamação é importante para o paciente conseguir avançar na reabilitação. E a forma como a gente faz isso é de paciente para paciente, mas sempre do mais simples para o mais complexo, sempre tentando medidas não invasivas inicialmente. Pessoal, vou mudar um pouquinho o nosso tema e vamos passar a conversar um pouquinho sobre outra doença femoropatelar, que é a instabilidade patelar. Vou começar já com um tema frequente de discussão, de debate. Canuto, qual a sua preferência de tratamento na primoluxação traumática do joelho patelar? Primoluxação patelar, sem corpo livre. Eu trato praticamente todos os casos de forma conservadora, né? A gente sabe que pacientes mais jovens têm displasias maiores, têm mais estigmas, patela alta, displasias maiores, troca rasa, tem uma tendência hoje, alguns serviços, a tratarem de forma cirúrgica a primoluxação na criança. Por exemplo, no adulto, o índice de falha ele varia de 15% a 30% na primoluxação, é bem baixa. Quanto mais velho, menos chance de falhar. E na criança, a recidiva chega de 50% a 75%. Então, se tiver muito estigma, eu acho que você tem que pensar em tratamento cirúrgico, mas não é minha rotina. Eu sempre dou uma chance para o tratamento conservador.
né? E o trato conservador, muitas vezes eu nem imobilizo por muito tempo. Eu uso uma joelheira com estabilização patelar por 3 a 4 semanas, e eu penso que isso é suficiente. Eu concordo com o Canuto, eu acho que a primeira monta você sempre tenta tratar conservador. Agora a gente tem que lembrar que tem casos de exceção, né? Tem aquela paciente que mesmo seja uma primoluxação, ela tem uma deformidade importante, ela tem uma tróclea maior, mais rasa, ou até displásica mesmo. Então, assim, eu acho que a questão de ser a primoluxação, a gente sempre vai tentar o conservador. Agora, a gente sabe, em determinados pacientes que já têm uma alteração importante, como altura patelar, como tilt, como a tróclea dispásica, a chance do resultado dar positivo é menor. Isso tem que ser muito bem conversado com o doente, porque, assim como o Canuto frisou bem, os pacientes abaixo de 14 anos, o índice aumenta quase que dobra. Então, assim, é um paciente que está jogando bola, que queria jogar bola. Eu tive um caso há pouco tempo, tratei conservador, 3 meses, o paciente é excelente. No terceiro jogo que ele fez, ele luxou de novo a patela. Então, assim, mas o critério a se usar é você ser bem objetivo aí. É você procurar essas alterações magnas e, se tiver alterações menores, você tratar conservador. Se for uma coisa muito gritante, aí eu acho que, infelizmente, para o paciente, assim, infelizmente não, mas infelizmente a gente vai ter que tratar cirurgicamente. Perfeito. Sintetizar a literatura, né? O que tem visto é que pacientes mais jovens, abaixo dos 25, 20 anos, com displasia de tróclea e patela alta, têm um risco muito alto de recidiva, mas um risco alto de recidiva não quer dizer que ele não possa se beneficiar ou ficar bem com tratamento conservador. Uma coisa que a literatura tem mostrado recentemente é que muitos pacientes deixam de luxar com tratamento conservador, mas limitam muito sua atividade esportiva e atividade funcional. Então, na verdade, é uma falsa melhora. Ele para de ser um luxador, mas ele diminui muito a sua capacidade física, e a gente tem que ficar atento como ortopedista para isso, porque também tem os malefícios do sedentarismo, sobrepeso, mas eu acho que é a opinião unânime entre nós três aqui que, na maior parte dos casos, a gente trata conservadoramente a primoluxação traumática. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Não, na verdade, esses pacientes que não voltam às atividades anteriores, eles acabam tendo uma atrofia maior desse quadríceps. Entendeu? Eles acabam criando uma instabilidade maior. Porque se ele for tentar fazer qualquer coisa, a chance dele luxar passa a ser muito maior. Porque ele começa a subir a escada só com a perna contralateral, a descer uma escada com a perna contralateral, a fazer o primeiro esforço de se levantar de uma cadeira, de tudo do dia a dia, ele começa a poupar muito esse joelho, com o receio da luxação. Não vou nem falar de Sim. atividade física, né? Eu acho que ele adiciona ao quadro de instabilidade uma certa cinesiofobia, né? Medo de movimento. E aí ele Exatamente. fica, Exatamente. funcionalmente, ele fica cada vez pior. Então a gente tem que tomar cuidado também até quando ou até onde esse tratamento conservador ele é um bom resultado ou ele só parou de luxar porque ele parou de se expor ao risco. Aí, só como um anedótico, assim, tem um estudo recente norueguês que comparou adolescentes com ruptura de ligamento cruzado anterior e pacientes com instabilidade da patela. Os pacientes com instabilidade da patela tinham uma limitação funcional maior do que aqueles pacientes com lesão do cruzado anterior, alguns meses após a lesão. Interessante para a gente pensar mesmo, provocar o pensamento dos melhores caminhos de tratamento. No Eu acho que, na paciente, verdade, claro, nesse caso, o paciente que vai ter uma luxação de patela, ele normalmente tem os comemorativos a mais que o do ligamento cruzado anterior, entendeu? exato, Então, assim, eu acho que exatamente. realmente isso aí eu acho que é bem válido isso mesmo. Ele tem uma doença que é mais global, né? Ela tem mais alterações Isso, morfológicas, mais alterações anatômicas do que um indivíduo que exatamente. simplesmente rompeu o cruzado anterior, que pode não ter alteração praticamente nenhuma, pode ter sido só o infortúnio do trauma, da torção. Nos pacientes que falham o tratamento conservador ou que tornam-se um quadro de luxação recidivante, quando vocês definem a necessidade de tratamento cirúrgico nessa instabilidade patelar, quais são os principais fatores que vocês avaliam no planejamento dessa cirurgia? Vou começar com o Ricardo agora. Bem, avaliar o joelho primeiro, né? A gente vai avaliar a altura da patela, a displasia troclear, o tilt e o TAGT. Esses quatro, para mim, são fundamentais. Eu vou ver no TAGT exatamente esses cursos da patela, então, se ela for mais lateralizada, que é o que se espera, a patela demora a entrar na tróclea. Se a patela for alta, ela demora a entrar na tróclea.
E se o tilt for inadequado, quer dizer que ela tem uma hipofunção da região medial, normalmente o vasto associado ao patelo-femoral. Claro que nas deformidades maiores, nas luxações, que eu gosto muito do que o Shuttle comenta, assim, e que nível de flexão tem a sua luxação, tá? Então, assim, nas luxações acima de 30 graus, você já precisa de comemorativos. E, claro, avaliar o valgo, avaliar as torções femorais e tibiais, mas primariamente eu pensaria nesses 4 grandes maus, que são os critérios de Lyon, né? Doutor Canuto, algo a acrescentar? É, sim, eu acho que é muito importante na avaliação clínica você pedir o paciente para sentado fazer extensão do joelho. Toda vez que essa patela luxa em extensão, você tem um J-sign muito exuberante, isso está muito linkado ou a uma patela alta ou uma displasia de alto grau, tipo D, geralmente, ou até B. Então, toda vez que você se depara com esse tipo de caso, as próprias planejamento, o próprio patelofemoral não vai funcionar de forma isolada, você vai precisar de algum gesto, né? E eu gosto, e aí desses que o Ricardo falou, acho que a altura da patela e a displasia patelar, o tipo D e B, que tem aquele bump, que é aquela projeção que empurra a patela para fora, são os mais relevantes, né? Quando uma patela acima de 1,3, de 1,3 para cima, eu indico sempre realimento distal, e a medialização, eu vou, assim, só quando é um TAGT acima de 22, às vezes 21, eu acabo fazendo patelofemoral isolado. Porque a longo prazo essas medializações aumentam muito o conflito e pode causar artrose e dor. Então, É, além do que o Ricardo falou, essa parte clínica eu acho que é muito importante ser passada. excelente. É, a conjunção desses dados que a gente obtém, né? Tanto de exames de imagem, os índices, as distâncias, conjugar com o exame físico, avaliar o sinal do J e o grau de frouxidão do paciente. Com isso bem analisado, vocês decidem o menor alacarte do tratamento da instabilidade. Mas agora, a gente sabe que a reconstrução do ligamento patelofemoral medial não corrige tudo, mas é uma arma importante e corrige boa parte dos casos. Eu queria saber de vocês, assim, bem objetivamente, qual a preferência por enxerto e por fixação, e se vocês mudam a técnica, se o paciente tem a fise aberta ou não. É um enxerto, né? Então, a minha preferência de enxerto é grácil, tá? No paciente fise aberta, Tanner 1, Tanner 2, eu opto pelo semiteníneo, porque o grácil às vezes é um pouco fino nesse tipo de paciente. A minha preferência de fixação na patela para o adulto, eu uso âncora e uso parafuso de interferência no fêmur, tá? E no paciente com fise aberta, a minha preferência, eu gosto muito da técnica da polia, né, modificação do DAI, né? Então, eu gosto muito de fazer a técnica passando pelo colateral medial, mas recentemente eu tenho 2 casos de fixação na epífise, né, com âncora também. Geralmente eu entro de proximal para distal, de posterior para anterior, para não agredir a fise nesses casos. E na criança com fise aberta, eu acho que o Grammond mudou completamente os resultados, porque criança luxa mais precoce, e aí você, com Grammond, você consegue fazer um realinhamento distal, uma medialização de partes moles que vai ter um resultado melhor a longo prazo. Vamos só ajudar a nossa audiência. A técnica de Graham é um destacamento da inserção distal do tendão patelar, um destacamento subperosteal. Você mantém o tendão patelar inserido ao periósteo distalmente e, com isso, você consegue tanto medializar o tendão patelar, quanto, se necessário, até distalizar esse tendão patelar, fixando ele no periósteo adjacente medial, em alguns casos, utilizando até uma âncora. Então, é uma forma de realinhamento distal no paciente com esqueleto imaturo, com fise aberta. E você, Ricardo, quais são as suas preferências de enxerto, de fixações? Veja, eu concordo 100% com o Canuto. Eu uso o Grácio na maioria das vezes. O Grácio, lembrar que esse enxerto é um enxerto que ele não tem ele é um sling, né? Ele impede que a patela vá. Ele não tem que tensionar a patela. Isso é muito importante na reconstrução, porque se você deixar muito tenso, você vai fazer uma hiperpressão e você vai ter dor, né? Quando você começa a fazer o patelo femoral, que você está empolgado, você faz feito o LCA e você acaba com a sua cirurgia, tá? Então, sempre colocar algum anteparozinho para ele não chamar tanto.
Então, assim, para mim, o Grácil é excelente, são 300 níveis que você precisa nessa região, nada mais que isso. Na fisia aberta, se eu for um paciente um pouquinho maior, mas que não tem menstruado ainda, que tem uma região que cabe uma âncora, eu sempre tento fazer a âncora na região epifisária. E com a técnica Graham, quando você faz associado a uma distalização e uma diminuição desse tendão, né, que você diminui um pouco ele, aí sim, aí você tem um resultado muito melhor do que você tinha antes, que você só fazia o patelo-femoral nessa região, ou passando pelo do adutor, ancorando no LCM, como o Canuto comentou, na verdade, deixando ele mais fixo na região do epicôndilo ali. Eu acho que com o Graham você mexe numa coisa a mais que esse paciente que tem essa instabilidade maior e você precisa. Eu acho que é fantástico. Eu acho que duas boas dicas que vocês deram para evitar insucessos nessa reconstrução evitar o tensionamento excessivo do ligamento. Ele é um ligamento que serve como um cinto de segurança, ele só impede a patela de luxar, ele não deve ficar muito tensionado. Eu acho que uma segunda dica é na criança com fisia aberta, se você for fixar no fêmur, essa fixação deve ser distal à fise, então ela é na epífise, não na metáfise. Se você fixar na metáfise com crescimento, esse enxerto ele vai subir proximalmente, você vai acabar tendo falha desse ligamento. Vocês têm alguma outra dica? Vocês usam fluoroscopia de rotina nessa reconstrução? Alguma outra dica para não entrar, não cometer equívocos nessa reconstrução? Eu acho que a fluoroscopia é essencial, né? Óbvio, você tem que olhar a anatomia. Existem vários pontos, né? Várias descrições, Redfern, Shuttle, são todos pontos ali muito próximos um do outro. Eu acho que ajuda bastante, a sua margem de erro diminui se você não usar a radioscopia. Mas o que o Ricardo Lira falou, eu acho que é muito importante. Você hipertensionar um enxerto é um problema. Eu já fiz 3 cirurgias não fui revisar, eu fiz só um pie crush do patelo-femoral medial por pacientes que tinham muita dor por hiperpressão, por hipertensionamento. E foi uma cirurgia simples e os resultados excelentes. Então, eu acho que hipertensionar o enxerto é um problema muito grande. Lira? Em relação ao esqueleto imaturo, né? A dica que eu dou é colocar uma agulha na fise com a escopia. Você vai usar os pontos anatômicos para você identificar a localização que você vai colocar o seu enxerto, né? Que você vai colocar ele abaixo, próximo, posterior ao epicôndilo, mas assim, e lembrar que você tem que ter cuidado com o tamanho da âncora que você vai colocar, porque se ela ficar roçando naquela região, ela acaba dando uma fisiodese, que é o que a gente não quer, na verdade, né? Então você vai piorar, né, esse paciente. Então, assim, faça a fluoroscopia, apeie perfil e coloque uma agulha até um pouco mais grossa, que ela entra fácil na fise e você consegue ver isso bem, e aí você tem uma margem de segurança maior, tá? Então, e sempre tentar usar umas âncoras menores nessa região, evitar usar parafuso, se for usar, tenham muito cuidado, e âncoras menores para você conseguir tensionar bem esse ligamento, Ótimo. esse enxerto, perdão. Excelente. É, a opção de enxerto ela é muito variável de cirurgião para cirurgião e isso não é o ponto principal que vai levar a sucesso ou não da cirurgia. Usar patelar, quadríceps, grácil, semitendíneo, não é esse o ponto. Talvez o ponto principal seja fazer uma reconstrução o mais anatômica possível e, para isso, a fluoroscopia é uma arma importante para você conseguir chegar nesse ponto. E os erros que a gente mais percebe nas reconstruções são no ponto femoral, pode ficar muito anterior ou muito proximal, e palpando bem a anatomia, eu nem gosto de fazer uma via tão pequena medial, eu gosto de palpar o tubérculo adutor, palpar o epicôndilo medial, e eu gosto de usar a fluoroscopia em conjunto com essa anatomia para minimizar ao máximo erros e equívocos na confecção do túnel femoral, que é ali que está o grande desafio, talvez, da cirurgia, não errar nesse momento de escolha do ponto de fixação no fêmur. Meus amigos, Ricardo e Dr. Sérgio Canuto, vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem sobre tratamento de doenças femoropatelares nos praticantes de atividade física? É um tema bastante complexo, né? A gente teve um evento recentemente só chamado A Patela, que foram 3 dias de evento, e olha que cabia mais tema para ser discutido, então em 30 minutos a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que algumas dicas que foram passadas aqui são muito importantes,
e pode fazer a diferença, né, no sucesso de um procedimento cirúrgico. Queria parabenizar a todos, né, Ricardo Lira e Bernardo, pela coordenação desse podcast e agradecer o convite da SBOT. Eu também gostaria de agradecer e queria deixar só uma dica, assim, é o seguinte, leia, procure onde está o problema e o patelofemoral ele vai resolver 90%. Então tem 10% que você vai ter que fazer uma coisinha a mais e que se você se descuidar, esse paciente vai ter uma nova entorse, uma nova luxação e você pode ter uma fratura oscondral, etc. Então, assim, veja direitinho, examine direitinho esse doente para você não ter a insatisfação de ter uma cirurgia que não teve sucesso. Excelente. Doutor Ricardo Lira, doutor Sérgio Canuto, muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sblt.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!